Meus amados irmãos, quanto a nós, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 15, por favor. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus, no capítulo 15. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 15, por favor. Nós leremos dos versículos 1 em diante. Mateus, no capítulo 15, versículos 1 em diante. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Mateus capítulo 15, versículo 3. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Amém? Meus amados irmãos, mais um texto em que Jesus entra em confronto com as autoridades religiosas de sua época. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre os fariseus, e os irmãos ouviram muito bem que eles eram homens que aparentavam espiritualidade, quando na verdade não eram espirituais coisa nenhuma. Eles pareciam que eram de Deus, mas na verdade não eram. Eles então vieram de Jerusalém até onde Jesus Cristo estava, não para aprenderem dele, não para tomar ensinamento de Jesus, mas para debaterem com Jesus. Eles tinham uma mania de debater com Jesus, sempre querem colocar Jesus Cristo contra a lei de Moisés, para que assim eles tivessem uma maneira de acusar a Jesus. Por isso que o versículo 1 nos diz que eles vieram de Jerusalém até Jesus. A expressão vieram de Jerusalém até Jesus quer dizer que eles vieram com esse propósito. Eles viajaram uma longa distância só para debaterem com Jesus. E chegando até Jesus, eles já lançam uma pergunta: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eu peço que você marque o texto de Mateus capítulo 15 e vá comigo rapidamente aí mesmo, no vizinho de Mateus, Marcos capítulo 7, e veja comigo um acréscimo que Marcos coloca aqui nesse texto. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, por favor, versículos 2 em diante. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Versículo 3, Marcos 7, 3.
Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam, dos ancestrais deles, para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e canos. Voltemos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Os irmãos já perceberam aí então que havia uma tradição que era repassada de geração em geração para que os judeus observassem. Essas tradições nasceram, meus amados irmãos, de interpretações exageradas da lei de Deus. E essas tradições eram impostas sobre os judeus para que eles as observassem como se elas fossem palavra de Deus. A tradição dos anciãos tinha o mesmo peso, a mesma autoridade que as escrituras sagradas. Então Jesus Cristo é abordado por uma pergunta e ele devolve com outra pergunta. Eles perguntam: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Versículo 3, disse Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Perceba que Jesus vira a mesa, ele vira o jogo, ele coloca para cima dos fariseus a pergunta que eles fizeram a Jesus. A pergunta deles é: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E a pergunta de Jesus é: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus, a escritura sagrada? Como se Jesus dissesse: qual é o pecado maior aqui? É transgredir a revelação de Deus ou a mera tradição humana? Jesus já está dando o tom da conversa aqui. Ele já está mostrando para os fariseus que eles não estavam defendendo a palavra de Deus, e sim as suas próprias tradições. Jesus então diz a eles que eles tinham uma forma jeitosa, uma forma pecaminosa de quebrar o mandamento. E Jesus Cristo então dá um exemplo a partir do versículo 4. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Jesus cita aqui dois textos. Um deles está entre os 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe. Jesus faz questão de dizer: Deus disse. Moisés tinha em mãos as tábuas da lei. Jesus diz que as tábuas da lei são palavra de Deus, os mandamentos são palavra do Senhor. Ele disse que Deus disse. Quando Jesus fala isso, ele não fala isso de forma aleatória, ele fala isso de forma proposital. Quando Jesus fala Deus disse, o que ele está dizendo é: Deus não falou através da tradição de vocês, Deus não é o originador da tradição de vocês, a tradição de vocês não vem de Deus. Agora a lei de Moisés sim. Por isso que Jesus cita dois textos então: honre o seu pai e a sua mãe, e também quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Esse texto aqui explica porque que a Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe tem longa vida sobre a terra. Você pode olhar um texto desse e dizer assim: hoje eu conheço pessoas que xingam o pai e a mãe e estão com cabelo branco até hoje, São pessoas já idosas que desrespeitaram o pai e a mãe e não morreram por quê? Nós temos que entender a expressão longa vida sobre a terra à luz desse texto aqui. No Antigo Testamento, quem desobedecia o pai e a mãe era apedrejado. Então, para que a pessoa não morresse na juventude e tivesse longa vida na terra prometida, ela tem que honrar o pai e a mãe. Os fariseus não honravam o pai e a mãe. Os fariseus, pelo que nós percebemos aqui, eles tinham uma forma de fugir dessa obrigação, e assim também toda a sociedade judaica. Eles criaram um outro mandamento que não é divino, é claro, é um mandamento humano, e esse mandamento era maior do que o mandamento divino, que está aí no versículo 5. Vocês porém dizem que se alguém disser ao pai ou à mãe, perceba que está entre aspas agora. Jesus está citando o que os fariseus diziam: a ajuda que você poderia receber de mim, meu pai, é a oferta ao Senhor. Fecha aspas. Agora Jesus fala: esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Percebe como Jesus vira o jogo? Eles chegaram até Jesus dizendo que os fariseus, que os discípulos de Jesus eram transgressores da tradição. Jesus agora mostra quem são os transgressores verdadeiros e diz que os fariseus eram os transgressores, porque a lei de Deus dizia: tem que honrar o pai e a mãe, tem que cuidar do pai e da mãe até a velhice, tem que cuidar, tem que zelar do pai e da mãe até que desçam à sepultura. Mas os fariseus diziam o seguinte: olha, o mandamento é esse. Só que Deus também disse o seguinte: Deus não disse isso, mas eles diziam que Deus disse: se uma pessoa entregar os bens que ela tem para cuidar dos pais,
se ela entregar os bens dela no templo, se ela dedicar o dinheiro dela ao Senhor, ela está livre da obrigação do mandamento de honrar o pai e a mãe. Veja uma malandragem, meus amados irmãos, da lei dos fariseus. A pessoa que entregasse a quantia de dinheiro dela ao templo, dizendo que estava entregando a Deus, estava desobrigada de cuidar dos pais velhinhos, não precisava mais colocar comida na boca dos pais quando estivessem velhos. Jesus disse assim: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Os transgressores verdadeiros aqui não são os discípulos de Jesus, são os fariseus. Os discípulos de Jesus estão transgredindo os mandamentos humanos, mas os fariseus estão transgredindo os mandamentos divinos. Meus amados irmãos, todas as vezes que um grupo religioso desvia da palavra de Deus, toda a estrutura de fé desse grupo cai. A fé verdadeira está estruturada unicamente na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, o que resta são mandamentos pesados no sentido de que não podem ser cumpridos, vazios, porque não tem nada de conteúdo divino, e são mandamentos meramente humanos. Eles não foram ordenados por Deus. Eu e você não podemos ser escravos de mandamentos humanos. Nós temos que nos submeter unicamente à Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Nós ouvimos hoje pela manhã que a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós os crentes temos. Não podemos de forma alguma, meus irmãos, quebrar os mandamentos do Senhor. Nós temos que ser obedientes a Deus. A palavra que Deus nos foi dada, não para que nós carregássemos um livro nas axilas. Não, Deus nos deu a Bíblia para que nós a leiamos e a obedeçamos. Deus nos deu a Bíblia para que nós meditemos nela. Deus nos deu a Bíblia para que nós saibamos o que é certo e o que é errado. Deus não quer que você e eu sigamos doutrinas humanas, mas Ele quer que sigamos a palavra dEle. Toda igreja que abandona a palavra de Deus, ela se enveredará por caminhos perigosos, caminhos de tradições humanas. E há muitas igrejas assim hoje, muitas igrejas que estão abarrotadas de doutrinas humanas. Não faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, coisas que Deus nunca mandou. E essas igrejas, não obedecendo a palavra de Deus, transgridem o mandamento de Deus por tradições humanas. Até hoje, escute isso, até hoje, os seguidores de Jesus são transgressores de regras humanas. E eu lhes digo por quê. É estranho, no mundo ocidental, por exemplo, um protestante de verdade transgredir os mandamentos da Semana Santa. Quando chega a Semana Santa, todo o Ocidente se submete aos ditames da religião estabelecida. Mas lá está um protestante que lê a sua Bíblia e que sabe que tais coisas não estão na palavra de Deus. E esse protestante, esse crente, ele tem a coragem e a ousadia de obedecer a Bíblia e de não se submeter às regras humanas. Ele é visto como um transgressor. Ele é visto como alguém que está quebrando tradições antigas. E é assim mesmo. Até hoje, os seguidores de Jesus são transgressores das leis humanas, ou pelo menos deveriam ser. Hoje em dia os seguidores de Jesus são muito fiéis a tradições humanas, e não deveriam ser, porque os seguidores de Jesus foram acusados de quebrar os mandamentos de homens. É assim que nós deveríamos ser até hoje, obedientes unicamente aos mandamentos de Deus. Um crente só deve obediência à palavra de Deus. Um crente só deveria seguir a palavra de Deus. Um crente só deveria obedecer a palavra de Deus. Um ser humano que lê a Bíblia já entendeu que somente a Bíblia é a palavra de Deus, e ele não deve se submeter às tradições e aos ditames humanos. A religiosidade mata, a palavra de Deus alimenta, dá vida. A religiosidade causa confusão e perdição. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, é um guia seguro para o céu. Somente a palavra de Deus, meus amados irmãos, deve ser obedecida por mim e por você. Somente a palavra de Deus deve ser temida por mim e por você. Não precisamos nem devemos temer tradições humanas. Não precisamos, meus amados irmãos, nos submeter a nada que não venha de Deus. É verdade que há tradições que são boas. Há tradições, meus amados irmãos, que não ferem a palavra do Senhor. Há muitas pessoas que dizem: eu não vou pertencer a nenhuma igreja, porque as igrejas têm tradições humanas. Nem toda tradição humana é ruim. A expressão tradição humana hoje, ela tem uma conotação negativa, como se toda tradição humana fosse ruim. Há tradições que são boas, e toda tradição é humana, porque Deus não segue tradições. Nós batistas, nós seguimos muitas tradições. Nós temos, por exemplo, a tradição de apresentar bebês na igreja. É uma tradição, não é mandamento bíblico. E há outras tradições também. Tradições em si não são ruins, mas quando elas querem o seu coração, quando elas exigem de você uma fidelidade
fidelidade maior do que a Bíblia, quando a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia, ou até acima dela, quando a tradição não tem fundamento nenhum na Bíblia, e quer que você obedeça a ela, entre a Bíblia e as tradições, nós temos que preferir a Bíblia. Entre a Bíblia e as tradições, nós temos que nos submeter unicamente à Bíblia. Um crente tem que ser transgressor das leis humanas, das religiões, das tradições negativas humanas, e um fiel obediente às leis divinas. Um crente só deve obedecer à lei de Deus. Não temos obrigação nenhuma com nada fora da palavra do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que toda vez que a Escritura Sagrada é ignorada, toda vez que a Bíblia é deixada de lado, o edifício da religião cai. Quando deixamos a Escritura de lado, toda a nossa vida desaba. Quando deixamos a Escritura de lado, meus amados irmãos, tudo que nós cremos, tudo que fazemos, começa a ficar errado, começa a se mostrar errado, porque Deus fala através do Antigo e Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Deus fala através da palavra dele. Deus não tem nenhum compromisso com palavra humana. Deus não tem nenhum compromisso com tradições humanas. O compromisso que Deus tem é com a palavra dele. Ele mesmo disse: minha palavra não volta para mim vazia. Ele mesmo diz: ponham-me à prova nisto. Perceba que Deus nunca se comprometeu com tradição humana. Deus nunca mandou ninguém obedecer a tradição humana, e ele nunca garantiu que faria nada àqueles que obedecessem tradições humanas. Deus só tem um compromisso sobre a face da terra, que é com a palavra dele. E se você e eu quisermos comunhão com Deus, se você e eu realmente quisermos andar conforme a vontade de Deus, nós temos que nos submeter unicamente à Bíblia Sagrada. Jesus ensinou isso aqui, que os transgressores, na verdade, eram aqueles que guardavam as tradições humanas, e não aqueles que transgrediam as tradições humanas. Os transgressores verdadeiros não são os crentes. Os transgressores verdadeiros são aqueles que não seguem a Bíblia. Esses são os transgressores da lei de Deus. Sim, nós podemos errar diante dos mandamentos, sim. Não é isso que estou falando. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas julgam a fé evangélica, não sabendo elas que verdadeiros são aqueles que se submetem aos mandamentos de Deus. Nós podemos ser até julgados pelos homens, mas isso pouco importa. O que importa é que nós estejamos aprovados pelo Senhor. E para estarmos aprovados pelo Senhor, nós temos que nos submeter à Bíblia, crendo em Jesus como o único Salvador. Mas pastor, eu fui ensinado que há outro mediador além de Jesus. Não há, é tradição humana. Não há ninguém que possa mediar a relação do homem e Deus a não ser Jesus. Pastor, eu aprendi que nós temos que obedecer à Bíblia e também às tradições. É mentira, nós temos que obedecer unicamente à Bíblia. Pastor, eu aprendi que nós temos que fazer nossas preces a Deus, e não apenas por meio de Jesus, mas também da mãe dele e dos apóstolos dele. Não há isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a salvação não é por obras, é que é unicamente pela fé. Por isso que você e eu não temos que nos submeter a nenhum tipo, meus amados irmãos, de tradição humana. E eu vou lhes dizer por quê. Porque a adoração verdadeira, ela procede da fidelidade à palavra do Senhor. Como é que eu sei disso? Versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora veja o versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Só podem adorar a Deus verdadeiramente aqueles que obedecem verdadeiramente a palavra de Deus. Só adoram a Deus de verdade aqueles que adoram a Deus conforme Deus revelou a adoração na palavra. Pastor, mas tem um monte de gente no mundo inteiro dando culto a Deus. Nem todos estão adorando a Deus. Há muitos serviços religiosos sobre a face da terra, não negamos. Há milhares de religiões, e isso é verdade. Mas o versículo aqui é bem claro, e diz que onde há preceitos humanos, há adoração vã. Onde há preceitos humanos, ali só tem honra a Deus de lábios, não tem de coração. O coração verdadeiro, meus amados irmãos, é aquele coração que obedece e tem unicamente diante da palavra de Deus. O próprio Deus diz lá no Antigo Testamento: para quem eu, Deus, olharei? Eu olharei para o abatido de espírito e aquele que obedece à minha palavra. Deus é bem claro em dizer que Ele olha para aqueles que olham para a palavra dele com respeito e submissão. Eu e você, se quisermos adorar a Deus, nós temos que obedecer aos mandamentos de Deus e adorarmos a Deus conforme a Bíblia diz que Deus deve ser adorado. Isso quer dizer, pastor, que nem toda adoração Deus recebe? Isso mesmo.
Isso mesmo, está certo. Nem toda adoração Deus recebe. Deus só recebe a adoração que está de acordo com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a palavra humana. Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas pastor, não pode dizer isso. Jesus disse isso. É o que está no versículo 7. Ele diz: esse povo me adora em vão. Aí você pensa logo em música, né? Adoração para mim, para você é logo louvor. Não. Ele diz como era que o povo adorava a ele em vão, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Onde tem o ensino daquilo que não é a palavra de Deus, onde não há o ensino da palavra de Deus, para ficar mais claro, não há adoração a Deus. Só há adoração a Deus onde a palavra de Deus é obedecida unicamente. Só há a palavra de Deus, só há adoração a Deus onde a palavra de Deus é lida, explicada e obedecida. É por isso que você e eu temos que nos submeter à Bíblia. Nós temos que obedecer à Bíblia. Se quisermos adorar a Deus, nós temos que ensinar doutrinas bíblicas. Se quisermos adorar a Deus com o coração, nós temos que adorar a Deus com o coração transformado pela palavra, submisso à palavra, transformado pelas verdades da palavra. Onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não opera transformação, não há adoração. Não há adoração. Mas pastor, o pessoal está na boa intenção. Boas intenções não valem. O que vale é o que Deus revelou na palavra dele. É verdade que Deus misericordiosamente pode sim, de uma forma misteriosa, aceitar a adoração daqueles que ele sabe que realmente estão buscando a ele, mas que por outras questões não podem ter toda a revelação. Mas no geral, Deus quer ser adorado conforme a palavra dele. Por que os fariseus não adoravam a Deus? Por que os fariseus não eram adoradores verdadeiros? Porque eram transgressores da palavra de Deus, sem obediência, sem adoração. Se nós não adorarmos a Deus, obedecermos a Deus, não adoraremos a Deus, sem obediência, sem adoração. Por que o culto dos fariseus não era verdadeiro? Por que Jesus usou uma palavra tão forte para eles, chamando-os de hipócritas? Porque eles eram transgressores da lei de Deus. Quem transgride a palavra de Deus não pode adorar a Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. E essa é a primeira verdade que você e eu aprendemos. A palavra de Deus, irmãos, deve ser obedecida. A palavra do Senhor deve ser lida com cuidado e atenção. Deve ser fruto da sua meditação. A palavra do Senhor tem que ser pregada como ela é. Ofenda quem ofender, machuca quem machucar. A palavra do Senhor é a verdade. John MacArthur diz assim: não podemos ter medo de ofender os homens. Os homens, os seres humanos ofendem a Deus o dia todo, todos os dias, desde que eles se ofendam por alguns minutos com a palavra de Deus. Nós muitas vezes ficamos com medo de ofender as pessoas, mas não vou pregar isso hoje em dia porque não pode, mas pode e deve. Nós podemos pregar isso e devemos pregar o que a palavra de Deus diz. Os seres humanos ofendem a Deus todos os dias. Deixemos que eles se ofendam um pouco de tempo com a palavra do Senhor, porque essa ofensa de Deus não é para destruí-los, é para curá-los. Foi o próprio Agostinho de Hipona quem disse: Senhor, feriste-me com a tua palavra, então eu te amei. Quando Deus nos confronta com a palavra dele, nos transforma, ele nos faz verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não podemos adorar a Deus desobedecer a palavra dele. É isso que Jesus está ensinando aos fariseus, aos discípulos dele e também a nós hoje que lemos o texto bíblico. Mas o texto continua, versículo 10. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Versículo 12. Então, aproximando-se dos discípulos, disseram: sabia Jesus que os fariseus, ouvindo aquilo que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Eles entenderam que foi com eles. Jesus, todo politicamente correto, né? Só que não. Disse assim no versículo 13: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Olha para isso aqui, ó. Foram dizer a Jesus: os fariseus não gostaram não do que o Senhor disse. Eles estão, por aqui com o Senhor. Jesus disse: eles não são uma planta plantada pelo meu Pai. E toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Todo sistema religioso que não está baseado na palavra será revelado como falso. Todo sistema religioso que não tem a Bíblia como palavra de Deus, como o único livro de fé e prática, todo sistema religioso como esse não é planta plantada
dada pelo Pai. Então será arrancada no juízo final. Este grupo religioso, esta religião, esta igreja serão revelados como falsos. Foram dizer a Jesus que os fariseus não gostaram do que ele disse. Jesus foi lá e pediu desculpas a eles. Oh, me desculpem, eu não vou mais dizer isso. Desculpa aí se eu ofendi vocês. Jesus não pediu desculpas a ninguém, porque a verdade não pode pedir desculpas ao mundo perdido. Jesus chegou e disse: meus discípulos, meu Pai não plantou essas plantas. O que ele está dizendo é: meu Pai não estabeleceu o farisaísmo como povo dele. Os fariseus não são povo do meu Pai. Meus discípulos, vocês são as plantas que meu Pai plantou, eles não. E toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Todo sistema religioso que não está obedecendo a palavra de Deus, disse Jesus, será arrancado, ou seja, será revelado como falso, terá o seu fim reprovado no juízo final. E então vem o versículo 14. Jesus é mais claro ainda: esqueçam os fariseus. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego e outro cego, ambos cairão no buraco. Está vendo? Onde não tem a palavra de Deus, não tem guia, não tem líder seguro. E onde não tem líder seguro, não tem caminho certo. E onde não tem caminho certo, tem buraco. Jesus está dizendo o seguinte: os fariseus, eles estão não só perdidos, como eles estão levando as pessoas à perdição. Eles não obedecem à palavra do meu Pai, e estão levando as pessoas a também não obedecerem à palavra do meu Pai. E se um cego guia outro cego, tanto o que está guiando quanto os guiados cairão no mesmo lugar. Jesus está dizendo o seguinte: que tanto os fariseus quanto os seguidores dos fariseus, aqueles que ouviam os fariseus, eram pessoas perdidas, eram pessoas cuja religião estava conduzindo não para Deus, mas para um abismo, para a perdição, para a confusão, para um fim terrível. Ele disse: esqueçam os fariseus, deixem eles para lá. Eles são cegos, eles são guias de cegos, e se um cego e outro cego, ambos cairão num buraco. Nós não podemos seguir qualquer líder de qualquer jeito. Hoje em dia o pessoal vê um tal um short, né, que fala aqueles vídeos curtos do YouTube. Que pastor legal. Nem sabem se ele está falando a verdade, nem examinam se realmente é a palavra de Deus. Pronto, já vou seguir. Agora é meu líder, é meu guru esse aqui. E segue aquela pessoa. Há muitos guias cegos hoje. Eles são cegos, e eles são guias de cegos, porque as pessoas, ao rejeitarem a palavra de Deus, só tem uma direção para elas: serem guiados por guias cegos. Quem não quer a luz da palavra de Deus tem que ser guiado por guias cegos. Será conduzido para algum lugar, e esse lugar não é o lugar que a palavra ordena. Esse lugar é um lugar longe da palavra. Jesus disse: tomem cuidado, nem todos os líderes podem ser seguidos. Irmãos, esse alerta vale até hoje. Nem todos os líderes podem ser seguidos. Mas ele fala bem, pastor. Ele é bonito, ele tem um look bem interessante, ele é bem famoso no Instagram, no TikTok. Ele pode ser o que for, ele pode ter milhões de seguidores. Se ele não está obedecendo a Bíblia, como disse o João Calvino e também os antigos reformadores, só ouçam um pastor enquanto ele ouvir a Deus. Só podemos seguir um pastor, só podemos seguir uma liderança enquanto a liderança está seguindo a palavra de Deus. Porque uma liderança sem palavra de Deus é um cego, e um cego e outros cegos cairão tanto um quanto o outro no buraco. Foi isso que Jesus falou sobre os fariseus e também sobre muitos líderes evangélicos hoje em dia. E então vem o versículo 15, em que ele diz a Pedro, que Pedro diz a Jesus: Jesus, explique-nos esta parábola. Que parábola é essa, irmãos, que ele está se referindo? Tanto aqui do versículo 14, né, um cego e outro cego, como aquela do versículo 11: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isto sim contamina a pessoa. Pedro ficou com esse texto em mente, Pedro ficou com essa palavra em mente. E então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Jesus, explique por favor, por que o Senhor disse lá naquele momento que não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas o que sai? E então vem o versículo 16: também vocês, meus seguidores, ainda não entenderam? Jesus repreendeu os fariseus, agora repreende os seguidores dele. E ele diz: vocês também não estão entendendo? Nem vocês que estão me seguindo estão entendendo? Versículo 17: não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos
não há contamina. Jesus agora explica, meus irmãos, por que ele reverteu lá a pergunta dos fariseus. Jesus explicou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Pedro então se aproxima e pergunta: Jesus, explica melhor, que eu não entendi. Como assim? O que entra não é o que contamina, mas é o que sai? Por que Pedro faz essa pergunta? Pedro era um judeu. Pedro cresceu em meio às tradições. Nós temos que lembrar disso. Pedro estava acostumado, meus amados irmãos, com toda a lavagem cerimonial dos judeus. De repente Jesus fala que não é o que entra da boca do homem que o contamina. Pedro, como um bom judeu, ficou assim um pouco confuso. Mas peraí, Jesus, quer dizer que não tem coisas que nos contaminam cerimonialmente? Jesus disse: não, o que contamina o homem não é deixar de seguir os ritos religiosos. O que contamina o homem não é desobedecer às tradições que vocês cresceram. O que contamina o homem é o pecado que há dentro dele. Se o pecado que há dentro desse homem, se o coração desse ser humano não for transformado, não for purificado, ele pode se lavar exteriormente, ele pode se purificar exteriormente quantas vezes for durante o dia, ele não será puro aos olhos de Deus. Eu quero te explicar uma coisa aqui rapidinho. Para mim e para você, lavar as mãos hoje é uma questão apenas de higiene, mas aqui não. Lavar as mãos aqui significa estar puro diante de Deus. Lavar as mãos quer dizer que quando a pessoa se lavava, ela estava pura, ela se purificava com água, e aquela água estava deixando a pessoa pura diante do Senhor. A partir do momento que a pessoa se purificava religiosamente, ela era aceita diante de Deus. Ela podia agora fazer as demais coisas do dia a dia, porque estava pura diante do Senhor. Jesus disse: não é isso que purifica o homem, e não é deixar de obedecer aos mandamentos humanos que o torna contaminado, mas o que torna o ser humano contaminado, disse Jesus, é o que sai da boca, porque o que sai da boca, disse Jesus, vem do coração. Em outras palavras, o que realmente nos torna inaceitáveis diante de Deus é um coração não transformado, que nos leva a dizer coisas pecaminosas e a agir de uma forma pecaminosa, que transgride a palavra de Deus. Nós temos que ter um coração transformado pela palavra, um coração, meus amados irmãos, que ainda que erre, mas é um coração que não tem mais prazer no pecado, não é mais uma fonte de pecado, não é mais um coração não transformado que nos contamina diante do Senhor. O que é que contamina uma pessoa diante de Deus? É o pecado. O pecado nos deixa sujos diante do Senhor. O pecado nos tira, meus amados irmãos, toda comunhão com Deus. O pecado que há em nosso coração, se nós nos alimentarmos desses pecados, segundo a Bíblia, nós estaremos longe de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Deus diz: o meu ouvido não está surdo para que eu não possa ouvir, os meus olhos não estão tapados para que eu não possa ver, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu possa salvar. Aí Deus diz: mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O que separa o homem de Deus não é deixar de cumprir ritos religiosos. O que separa o ser humano de Deus é o coração não transformado, é a falta de transformação interior, é a falta de regeneração, é a falta de coração novo, de coração transformado pelo Espírito Santo. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus diz aos fariseus, aos discípulos dele: olha, não é o que entra, mas é o que sai. O que vocês estão comendo agora, com as mãos sujas ou não, vai para o estômago, sistema digestivo, depois para o reto e é evacuado. O que entra no homem sai lá por baixo. Os irmãos sabem muito bem o que são necessidades fisiológicas. Os irmãos sabem muito bem o que é sentir uma dor de barriga e irmos ao banheiro. O que entra pela boca, disse Jesus, o sistema digestivo expulsa. Mas o que está dentro de mim e de você, não no estômago, mas na nossa alma, e que sai através de palavras pecaminosas, que se expressam em pensamentos pecaminosos, que se expressam em ações pecaminosas, e isso sim nos contamina diante de Deus, e isso é o pecado. Jesus Cristo foi bem claro no versículo 19: dentro do coração do homem, do ser humano, tem maus pensamentos, tem homicídios, tem imoralidade sexual, tem prostituição, tem vontade de furtar, tem vontade de dar um falso testemunho, tem vontade de blasfemar. Tudo isso está dentro do meio do seu coração e muito mais. A lista aqui não é completa, não é exaustiva, é uma lista concisa, só para mostrar que dentro de mim e de você há pecados que podem sim nos afastar de Deus. Pastor, se eu comer carne vermelha na Semana Santa, eu me afasto de Deus? Não. E se eu morrer sem coração transformado? Sim, isso te afasta de Deus.
Pastor, se eu deixar de acender velas para os que já morreram, pastor, eu me afasto de Deus? Não, isso não é mandamento bíblico, é tradição humana. Pastor, mas se eu deixar de buscar a Deus de verdade, obedecendo a Bíblia, eu me afasto de Deus? Sim, se afasta de Deus. Aí sim, você se afasta de Deus. Pastor, se eu não me converter, pastor, eu ficarei longe de Deus aqui e na eternidade? Sim, o que está dentro de mim e de você nos afasta de Deus. E se porventura, pastor, eu banhar sexta-feira da paixão, me afasto de Deus? Não, pode ter afastado as pessoas. Cheiro ruim, né? As pessoas não vão querer se aproximar de você, mas não é a falta de um banho que vai te afastar de Deus. Não é comer carne vermelha, ou peixe, ou frango, sexta-feira da paixão, até porque não tem sexta-feira da paixão. A Bíblia não estabelece Semana Santa nenhuma, é tradição humana. Pastor, se eu transgredir essas coisas, eu me afasto de Deus? De forma nenhuma, se aproxima mais. Agora, se você e eu desobedecermos a Bíblia, se nós não tivermos o coração transformado, se nós não tivermos os pecados perdoados, se nós não tivermos o coração transformado, se o sangue de Jesus não lavar a nossa alma, se os nossos pecados não forem confessados a Deus e perdoados por Jesus, se nós não abandonarmos pecados dia após dia, se o nosso coração não aprender a obedecer a palavra, aí sim, aí estaremos longe do Senhor, aí seremos afastados de Deus. Jesus foi bem claro e disse: esqueçam os fariseus e suas doutrinas. Não é isso que afasta o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus, disse Jesus, está dentro dos próprios fariseus. Eles lavavam as mãos, mas o coração deles não foi lavado pela palavra, o coração deles não foi purificado pelo sangue de Jesus. E o seu, e o meu, e o nosso coração já foi lavado no sangue de Jesus, nosso coração já foi transformado pela palavra de Deus. Nós já fomos transformados, irmãos, pelo poder da palavra do Senhor. Nós obedecemos a Deus ou aos homens? Você e eu somos obedientes ao Senhor? Nós realmente estamos obedecendo a Deus? Nós somos pessoas que obedecem a Deus ou aos homens? Nós seguimos tradições humanas com o desejo de sermos salvos, ou seguimos a palavra de Deus querendo agradar a Deus? São perguntas que eu e você temos que fazer. Pastor, e o que eu faço com as tradições humanas que eu recebi? Está aqui no versículo 14. Esqueçam os fariseus. Mas pastor, eu cresci ouvindo tradições humanas que era como se fosse palavra de Deus. Esqueçam. Jesus disse: esqueçam os fariseus, são guias cegos, eles seguem apenas para o buraco e levam para o buraco, disse Jesus, mas sigam a palavra do Senhor. Jesus quis ser bem claro em dizer que Deus disse o que Ele disse no versículo 4, mas que Deus não disse o que está no versículo 5. Há uma diferença entre o que Deus disse e o que os homens dizem. Há uma diferença entre seguir ritos religiosos e ser um verdadeiro adorador. O adorador verdadeiro é aquela pessoa cujo coração foi transformado, é aquela pessoa que teve o coração transformado pela palavra de Deus, que lê a Bíblia, que obedece a Bíblia, que suspira pela Bíblia, que quer a Bíblia, que deseja a Bíblia, que obedece a Bíblia, que estuda a Bíblia, que quer ouvir a Bíblia. Esse é o adorador verdadeiro. Mas quem são os falsos, pastor? São os que seguem tradições humanas e transgridem os mandamentos de Deus abertamente, e ainda se dizem pessoas de Deus. Disse Jesus: não podem adorar a Deus. Honram com os lábios, mas o coração está longe. O coração tem que ser transformado pela palavra de Deus, para que assim se aproxime de Deus, para que você e eu demos a Deus um culto verdadeiro. O coração tem que ser transformado, porque o coração nosso é uma fonte de imoralidade, de homicídios, de maus pensamentos, de prostituição, de furtos, de falsos testemunhos e outros pecados mais. Há outros mais. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte: primeiro, a palavra de Deus deve ser obedecida por mim e por você, e seguida por nós fielmente. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a Bíblia deve ser obedecida pelo povo de Deus. Segundo lugar, o que contamina um homem não é deixar de seguir ritos religiosos. Comer carne em Semana Santa não contamina ninguém. Deixar de lavar os pés porque veio de tal lugar não contamina ninguém. Deixar de obedecer tais regras que você aprendeu lá no passado não te contamina de jeito nenhum. O que nos contamina é o pecado que há em mim e você. Eis um grande problema da religiosidade. Por fora, tudo ok, mas não toca em nada por dentro. Ou a religiosidade não transforma o seu coração e o meu, nem isso aqui, ó, nada. A religiosidade, os ritos religiosos, as cerimônias religiosas não transformam ninguém, nem um centímetro de ninguém, nem um pouquinho de coração. A palavra de Deus transforma.
E é por isso que você e eu temos que ter o coração transformado. Nós temos que ter um coração transformado pela palavra do Senhor, porque sem coração transformado, você e eu não podemos de forma alguma adorar a Deus, nem segui-lo, e assim não poderemos então ser salvos. Aleluia. Amém. Vamos cantar ao Senhor nesse momento.